Quem trouxe a Bíblia, diga glória a Deus. Oh, glória a Jesus, glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de São Mateus, no capítulo 28. Terça-feira nós estávamos pregando aqui e falando sobre as duas eternidades, e falando sobre a ressurreição, que uns são os que ressuscitarão para a vida eterna, e outros são os que ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. E nós vamos continuar falando da ressurreição e falando da eternidade também, porque a ressurreição é o transporte para a eternidade. É a ressurreição e o arrebatamento. Estes são os dois transportes para a eternidade: ou para cima ou para baixo. Amém? E nós, como crentes em Jesus, nós temos que crer na ressurreição, porque senão a nossa fé, ela é vã, porque senão a nossa crença, ela é vã, porque senão a nossa confiança, ela é vã. A prova da ressurreição, que ela acontecerá, a prova da ressurreição foi o próprio Senhor Jesus Cristo ressuscitando dentre os mortos. Quem achou o texto sagrado, diga amém. São Mateus capítulo 25, versículo 1. E no fim do sábado, quando já despertava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, aleluia, e o seu vestido branco como a neve. Versículo 5. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos
que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Eis que vos tenho dito. Grita, meu Deus, fala comigo através da tua palavra, porque o teu servo ouve. Pode sentar, igreja, e glorificar a palavra viva de Deus em Jesus. Como havia dito aos irmãos, se não crermos na ressurreição dos mortos, a nossa fé ela é vã. Nós temos que crer na ressurreição. Nós temos que acreditar na ressurreição em Jesus Cristo, porque aqui está a prova de que todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, que morreram no Senhor, vão também alcançar a ressurreição. A prova foi a ressurreição do Senhor Jesus. Jesus, ele foi crucificado, a sua carne pereceu, foi lançado, foi colocado na sepultura, mas antes de tudo isso acontecer, ele dizia aos seus discípulos: nós vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens pecadores, e o matarão, e o crucificarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Oh, glória a Jesus. Pois aqui, igreja de Deus, está a prova da ressurreição do Senhor Jesus. Aleluia. E a ressurreição de Jesus foi tremenda, de que quando as mulheres, Maria Madalena e as outras Marias, foram ao sepulcro, aleluia, quando elas chegaram lá, o anjo de Deus desceu do céu, removendo a pedra com um grande terremoto. O anjo com vestes resplandecentes, removendo a pedra, e chamou Maria, e chamou as outras Marias, e disse: está aqui o lugar onde o puseram, venham ver.
Jesus Cristo ali, naquele sepulcro frio, gelado, aleluia. Mas quando chegaram lá, Jesus já não estava mais dentro da sepultura, aleluia. Viram o lugar que estava o Senhor Jesus, e o anjo disse: não está aqui, já ressuscitou dos mortos. Nós temos que crer, a igreja tem que crer, primeiramente, na ressurreição dos mortos. Antes de ser crucificado, antes de padecer na cruz do Calvário, Jesus, aleluia, Ele falou, é para Marta, no livro de João, no capítulo 11, e no versículo 25 e 26, Jesus disse-lhe: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Para nós entendermos melhor, aquele que crer em mim ressuscitará também. É maravilha, aleluia. E no versículo 26 de João capítulo 11, Jesus confirma ainda: e todo aquele que vive e crer em mim nunca morrerá. Crês tu isto? E todo aquele que vive e crer em Jesus Cristo e recebe Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma, e crê que Ele não está morto, e crê que Ele não está na sepultura, e crê que Ele rompeu as cadeias do inferno da morte e ressuscitou e subiu aos céus na ascensão aos olhos dos seus discípulos, e está assentado à direita de Deus nas alturas, também ressuscitará. A sepultura não poderá segurá-lo, a sepultura não poderá deter, porque o crente na morte, ele está guardado, seguro para a vida eterna. Todo que vive e crê ressuscitará para a vida.
minha ressurreição. Jesus é a tua ressurreição. Jesus é a nossa esperança eterna. Meu Deus do céu, é tremendo a palavra do Senhor Jesus, a prova de que o poder da ressurreição, de dar a vida e tirar a vida, está neste texto sagrado. Jesus estava falando da ressurreição dos mortos e provou isto quando Lázaro, há mais de 4 dias, ou melhor, há 4 dias dentro da sepultura fria, e a voz da ressurreição na porta do sepulcro, que é a voz de Jesus Cristo, gritou e disse: Lázaro, sai para fora. É maravilha! E o defunto saiu do sepulcro da tumba fria, ressurreto. Esta é a prova da ressurreição dos mortos. Esta é a prova de que Jesus é a ressurreição. Jesus falou para Marta que Ele é a ressurreição, e Jesus confirmou, ressuscitando, aleluia, a Lázaro, há 4 dias mortos. A você, eu e todos aqueles que se aproximam de Jesus tem que acreditar, tem que crer que vai ressuscitar também, porque senão a nossa fé é vã, porque senão a nossa esperança é vã, porque senão a nossa pregação é vã. E disto fala o apóstolo Paulo no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15 e nos versículos primeiros adiante. O apóstolo Paulo está falando com muitos crentes que não estavam crendo na ressurreição, que não estavam acreditando na ressurreição dos mortos. E o apóstolo Paulo está falando e esclarecendo que se não houver ressurreição de mortos, nós estamos perdidos. Comemos e bebemos e amanhã morremos e depois acabou-se. Não, existe a eternidade. Existe a eternidade para cima, existe a eternidade para baixo, existe a ressurreição. A prova é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E também, quando nós aceitamos a Cristo, quando confessamos o Senhor Jesus, nós cremos no nosso coração e confessamos com a nossa boca que Deus que trouxe o Senhor Jesus Cristo e o ressuscitou dos mortos. Veja o que diz a Bíblia no livro de aos Romanos, no capítulo 10, depois nós voltamos lá para 1 Coríntios, no capítulo 10, é do versículo 8 e 9, veja o que a Bíblia diz. Mas, que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com
com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Tem que crer na ressurreição, porque tem crente hoje em dia que só está crendo em carro, casa, emprego, o mundo, as coisas materiais. Estão deixando de crer na ressurreição. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Crendo em Jesus, confessando a Jesus, crendo na ressurreição. O apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, ele esclarece a igreja de Corinto sobre a ressurreição, porque havia um povo lá que não estava crendo na ressurreição, que não estava acreditando, aleluia, que o morto poderia ressuscitar. O milagre da ressurreição é muito mais daquilo que nós imaginamos. Por exemplo, uma pessoa que morreu há 100 anos atrás, será que tem alguns restos mortais? Acho muito difícil ter alguns restos mortais, ter osso, por exemplo, ou cabelo há 100 ou há 200 anos atrás. Será que existem restos mortais? Muito difícil. Virou pó. Então o milagre da ressurreição é coisa tremenda. Não tem osso ali, tem só o pó, mas a Bíblia diz que ele vai ressuscitar. Meu Deus do céu, que coisa tremenda! E o apóstolo Paulo está esclarecendo a igreja incrédula que não estava crendo, estava desesperada sobre a ressurreição. No capítulo 15 de 1 Coríntios, no versículo 1, a Bíblia diz: também vos notifico, irmãos, que o evangelho que já vos tenho anunciado, e no qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que credes em vão. Se eu creio em Jesus e não creio na ressurreição, é uma crença vã. Se eu creio na palavra de Deus e não creio na ressurreição, a minha fé é vã. Se eu creio nas promessas, ou vamos se dizer, nas curas de Deus, ou nos milagres de Deus, e não crer na ressurreição, a nossa crença é vã. Se cremos no Evangelho, mas não estamos crendo que se morrermos agora, no grande dia seremos ressuscitados, a nossa fé, ela é vã. Nós cremos no Evangelho, recebemos o Evangelho, confessamos Jesus Cristo e cremos na ressurreição. Esta é a ordem, é assim que tem que ser, é assim que tem que se seguir. Tem que crer na ressurreição. Veja o que diz o apóstolo ainda mais pelo Espírito de Deus: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
que nós lemos agora no começo, a prova da ressurreição, o apóstolo Paulo cita isto à igreja, como citei aqui nesta manhã, a ressurreição de Jesus, a confirmação da ressurreição. Jesus ressuscitou. No versículo 5 a Bíblia diz: e foi visto por Cefas e depois pelos 11. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Veja bem, Jesus ressuscitou e foi visto pelos apóstolos, foi visto pelos discípulos ressuscitado, foi visto por Tomé ressuscitado, a prova da ressurreição. Os judeus não acreditaram na ressurreição, inventaram uma mentira, dizendo que os discípulos foram lá de noite e roubaram o corpo do Senhor Jesus, e essa mentira se propaga até os dias de hoje entre os judeus. Mas nós que cremos, que acreditamos, aleluia, na palavra e no poder de Deus, sabemos piamente que Jesus não foi furtado pelos seus discípulos, o seu corpo não foi furtado pelos seus discípulos, porém ele ressuscitou de verdade, porque eu creio na ressurreição, e quem crê na ressurreição levanta a sua mão para o céu e glorifica a palavra de Deus. É maravilha! Jesus ressuscitou e foi visto por muitos dos apóstolos, e foi visto por muitos dos discípulos. Oh, glória a Jesus, glória a Deus. E no versículo 10 o apóstolo continua esclarecendo a igreja: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Versículo 11: então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim havemos crido. Assim pregamos, Jesus Cristo ressuscitou. Assim pregamos, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão também. Veja o que diz a Bíblia ainda mais. Ora, se prega que Cristo morreu, ou melhor, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Veja como estava a igreja, confusa, não estava crendo. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Se prega a ressurreição, se Cristo não ressuscitou, estamos crendo em vão? Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Mas se prega que Cristo foi crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a nossa esperança. É maravilha! Quem está compreendendo a mensagem, diga glória a Deus. Veja a confirmação. O apóstolo Paulo prega à igreja,
Cristo ressuscitou. Esta é a pregação dos apóstolos, esta é a minha pregação, esta é a nossa pregação, e a prova, e ele confirma mais uma vez sobre a ressurreição dos mortos, em 1 Coríntios capítulo 15, e no versículo 51, e no versículo 52 em diante, a Bíblia diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Agora aqui vem o milagre da ressurreição. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Duas passagens aqui para a eternidade: ressurreição e o arrebatamento, que vai acontecer tudo junto. Você acha que quando morre acaba ela? Você acha que você vai viver em pecado, em prostituição, em adultério e morreu, acabou? Acabou não. A eternidade espera. A eternidade nos espera. E nós temos que estar preparados para a eternidade. Quem está em Cristo está seguro. Quem está na crença da ressurreição e fazendo a vontade de Deus está seguro neste último dia. E aquele que estiver pronto para o arrebatamento, mesmo vivo, será transformado num momento só para subir para a eternidade de cima. Pode glorificar Ele. Glória a Jesus. Veja que coisa tremenda. Versículo 23: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A sepultura não poderá segurar o crente salvo. A sepultura vai ter que abrir para ele ressuscitar, para se encontrar com Jesus. É tremendo. A ressurreição é coisa tremenda. Quem está compreendendo a palavra, diga glória a Deus. Eu quero ler mais um versículo que nós lemos aqui terça-feira, sobre as duas ressurreições. Mais uma prova de que seremos ressuscitados no dia do Senhor Jesus. No livro de São João, no capítulo 5 e no versículo 27: e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho
ressurreição da condenação. Então aqui está a prova mais uma vez que o crente não pode morrer de qualquer maneira, que o crente tem que morrer em Cristo Jesus. E o crente que morre em Cristo, ele é bem-aventurado. Então, não podemos temer a morte, não podemos temer o dia da morte, porque a morte foi tragada pela vitória da ressurreição em Cristo Jesus. E o crente em Jesus, ele está seguro na morte, ele está seguro em vida e ele está seguro em morte. No livro do Apocalipse, no capítulo 14 e no versículo 13, a Bíblia diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Veja a diferença. Bem-aventurados que morrem em quem? No Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. O crente que tem medo da morte é porque não recebeu a vida ainda. A pessoa que tem medo da morte é porque não tem vida ainda. Tem medo da morte, mas sabe que vai morrer um dia. Tem medo da morte, mas sabe que a morte vai vir. Então nós temos que estar preparados. Esta preparação é em Jesus Cristo. Esta preparação é na ressurreição, que se chama Jesus Cristo, que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Se prepare, irmã. Se prepare, irmã. Você não pode morrer em pecado, senão você vai descer. Nós não podemos morrer desviados, senão vamos perecer. Nós não podemos morrer fora da vontade de Deus. Nós temos que estar na presença de Deus, porque se a morte vier agora, nós estamos seguros para o grande dia da ressurreição de Jesus Cristo. E para nós finalizar, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e no versículo 13 até o versículo 17, o apóstolo Paulo vai falar acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Não, o crente não se desespera diante da morte. O crente tem esperança. Ah, o irmãozinho morreu, está guardado para o grande dia da ressurreição. Aleluia. Aí pode vir a notícia até mesmo amanhã mesmo, não sei. Ah, o diácono Cid, que estava pregando ontem ali, faleceu, mas estou guardado para a ressurreição. Esta é a minha fé, esta tem que ser a sua fé, esta tem que ser a fé da igreja.
Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Meu Deus do céu! Dizíamos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Meu Deus do céu! Então não se espante, irmãos, não se atemorize, entrega a tua vida à ressurreição, que é Jesus. Se entregamos à ressurreição, que é Cristo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre, sempre com o Senhor. Vamos nos preparar para o arrebatamento, vamos nos preparar para a ressurreição. Quem compreendeu a mensagem, coloca-se de pé. Vamos fazer um instante de oração, para que Deus nos ajude a cada dia mais crer na ressurreição, a cada dia mais crer na palavra de Deus, e não no evangelho superficial, artificial, mas crer na palavra verdadeira do evangelho de Jesus, que nos garante vida eterna em Cristo Jesus. Começa dando glória, glória, glória a Deus. Meu Deus, confirma esta palavra em nossas vidas, nos ajuda a crer mais, nos ajuda a acreditar mais na palavra, acreditar mais no poder de Deus, acreditar mais nas coisas de Deus. Senhor Jesus, ajuda o teu povo, a tua igreja a crer na ressurreição, nos ajuda a crer na ressurreição, e prepara-nos para o arrebatamento, e prepara-nos para a ressurreição, e prepara-nos para a sepultura, porque não podemos morrer de qualquer jeito. Prepara-nos para a sepultura, perdoa meus pecados, perdoa nossos pecados, santifica a nossa vida, e nos prepara